Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. É com alegria que nós estamos mais uma vez, em nosso seminário, nossa maratona ufológica. E nesse seminário falando sobre guerra nas estrelas. Hoje nós vamos discutir um conceito bastante interessante que nós precisamos entender profundamente. Hoje nós vamos discutir o que são raças avançadas, o que são raças evoluídas. Nós entendemos muito, ontem nós falamos tudo sobre a origem da guerra, por que o ser humano está em guerra, porque constantemente ele vive em guerra, o que ele ganha com a guerra, o que ele busca em vencer o seu próprio inimigo. O que acontece neste planeta para nós estarmos constantemente em guerra. Então, a pergunta mais importante é quando, professor Laércio, as guerras irão acabar e nós iremos viver profundamente em paz, não vivendo mais em guerra. Então, primeiramente nós temos que tentar entender o famoso conceito do que seja uma guerra. De onde ela vem? Por que ela vem? Por que ela acontece? Veja bem. Em todas as guerras, principalmente na guerra de destruição, o objetivo principal é matar o meu inimigo. Quando eu mato ele, é como se eu tirasse ele de vez do meu caminho. Então, vamos supor, se eu tenho na antiguidade era assim, o cara tinha uma casa muito bonita, uma fazenda muito linda, maravilhosa. Isso gerava ganância. Então o outro ia lá, invadia, matava e roubava todas aquelas coisas. Matava o cara e ficava com a fazenda, ficava com a casa, ficava com tudo, sabe? Então, o conceito de uma guerra está sempre em eu matar o inimigo para obter algum lucro em cima. Eu preciso obter algum lucro. Você está me entendendo? Então esse é o objetivo de eu matar o meu inimigo. De eu matar alguém. Eu vou ter um lucro com isso. Eu vou ganhar algo com isso. E as grandes guerras do passado era ganhar território. Era ganhar, Ou seja, às vezes eu fazia guerra porque eu tinha medo que o meu inimigo me atacasse. Você sabe qual foi o motivo pela Alemanha invadir a Rússia, atacar a Rússia? Simplesmente porque ela tinha medo que o Stalin ia atacar ela. E o Stalin não tinha a menor vontade de atacar a Rússia e entrar em guerra com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Aí o ego alemão era tão grande que eles achavam que eles poderiam conquistar a Rússia em poucos meses. Se lascaram, se deram mal. A Alemanha perdeu a guerra praticamente ali. Quando ela decidiu invadir a Alemanha, a Rússia. Então veja bem, qual o objetivo? Eu tenho que matar, destruir todo o exército inimigo, que oferece um perigo para a minha existência, e tirar os líderes do poder, matar os líderes, prender os líderes, sumir com os líderes. Então eu ganho a guerra, mas para isso eu tenho que invadir o país, e a ideia era saquear, roubar todas as riquezas. Por exemplo, por que os soldados de Alexandre o Grande iam nas batalhas com ele? O que eles ganhavam? Então, é claro que Alexandre o Grande, para os soldados irem nas batalhas com ele, falava assim, tantos % dos espólios de guerra é seus. Então, eu vou ficar com tal coisa, o resto é tudo de vocês. As mulheres são suas, o que você pega de comida, alimento, ouro, joia, tudo que você roubar é de vocês. Então os soldados voltavam com a mochila cheia de espólios de guerra, tudo que ele roubou do inimigo. É assim que funcionava, cara. Você está me entendendo? Então, na verdade, as guerras do passado, em grande parte, era uma autorização oficial para você roubar e matar as pessoas. É uma coisa extremamente primitiva, tola. Tem um filme muito interessante que chama O Rei. O Rei. Está na Netflix, vocês podem assistir. É a história real do rei inglês com Henrique IV, um negócio assim. Não lembro, ele era menino, tomou o poder com 20 e poucos anos.
Aí vocês vão ver que eles a Inglaterra arma uma guerra com a França. Tá? E eles vão para a batalha. Eles ganham a guerra, tá? Mas depois, né, que eles ganham a guerra, um dos espólios de guerra é a filha do rei da França, que vem para ficar com o cara. Certo? Para assinar um tratado de paz, aquela coisa toda. Aí, depois disso que ele descobre, né, por que eles entraram em guerra com a França? Que não tinha a menor necessidade, era tudo uma mentira. Por causa de um cara dentro da Inglaterra, querendo terras, querendo riqueza, armou todo o esquema para criar uma guerra contra a França, e ele poder ficar muito mais rico, pegar muitas terras na França, Você não tem noção. Milhões morreram por causa de um filho da puta, que tinha uma hora que ele queria umas fazendas, queria umas terras lá na França. Tá entendendo? Então, quando ele descobre, né, que um assessor direto dele, como se fosse um primeiro-ministro dele lá, que fez ele ir para a guerra. Você vai ver o que ele faz com o cara. Quando descobre que milhares de pessoas morreram por causa dele, por causa de uma futilidade, que não tinha nenhum motivo para se ir para a guerra. E em muitos casos a humanidade nunca teve motivo para ir para a guerra, né? A guerra, geralmente, é o auge da imbecilidade humana, da incapacidade humana de resolver as suas diferenças no diálogo. Tá? Geralmente é poder, é ego, de dirigentes, de políticos. Tá? Então, ódio entre raças, ódio entre nações. Você vê, o judeu era o povo mais odiado no mundo. Ninguém aceitava judeu, ninguém queria judeu. Pra você ter uma ideia, antes do começo da Segunda Guerra Mundial, já no começo, um navio com mais de, parece que não sei quantos, 5 mil refugiados judeus, aportou nos Estados Unidos, os Estados Unidos não aceitou, mandou de volta para a Alemanha. Foram tudo para o campo de concentração e depois foram mortos. Tá? Isso ninguém conta. Então, muitos refugiados judeus tentaram entrar em muitos lugares, ninguém aceitava os judeus. Tá? Bom, então vamos tentar entender. Né? Nós temos aqui a superfície do planeta Terra. Nós vamos então enumerar os planos astrais, para podermos conversar, né, e dialogar neste nosso bate-papo de hoje. Então, nós temos aqui as pessoas encarnadas. Vamos dizer que em amarelo nós temos as pessoas mortas que estão no plano superior, né, acima. Aí nós temos esse outro plano superior aqui, né? E aí vamos ter este plano aqui. E vamos ter o plano de comando na Terra, né? Que é o último nível que se tem vida aqui. É o plano de comando. Então você tem as entidades lá. Ok? Muito bem. Né? Então, todas as criaturas, prestem atenção, todas as criaturas que vocês vão entender que, à medida que as pessoas vão descendo para planos mais densos da matéria, elas têm que vestir roupas. Vestir roupas. Tá? Então, é como se fosse assim, ó. Acompanhem comigo. Eu tenho, então, um corpo com esta densidade espiritual. Aí, para descer do plano mais inferior, eu preciso de um corpo. Então, eu preciso usar uma roupa, que é essa aqui. Ok? Quando eu vou descer para o plano azul, eu preciso me envolver com uma roupa azul. Tá? Quando eu vou descer no plano astral, eu preciso me envolver com uma roupa astral. É por isso que o espírito, quando está em amarelo, se o espírito estiver em amarelo, mesmo que ele esteja aqui do seu lado, tem dois problemas. Você não o vê, você não ouve, você não interage com ele, você não é um médium paranormal.
Esse espírito de amareiro, ele não consegue pegar essa cadeira aqui. Ele não consegue pegar e levantar essa cadeira como eu estou fazendo aqui. Tá? Mas está com foco. Eu estou vendo aqui, tá bom? Tá? Então, veja bem. Né? Veja bem. Né? Veja bem. Ô Pedro, fica aqui na câmera e você ajusta o foco com a mão aqui. Faz favor para mim, ó. Ó. Quando se perder foco, você faz isso aqui para mim, ó. Ó. Isso aqui é zoom. Essa primeira lente é foco, ó. Isso aqui. Tá focado, tá bom, né? Tá bom, tá bom. É, bom, então, veja bem. Então, esse espírito que está com todas essas roupas aqui, são roupas sutis, muito sutis. Ele não consegue interagir nessa dimensão, ele não consegue interagir, por isso ele passa a parede, atravessa a porta, tá? Ok? Então, para ele poder interagir, ele precisa vestir uma roupa da mesma matéria, com a mesma densidade desses átomos aqui, para ele poder interagir. Então aí ele vai ter que se envolver com a roupa física, que é essa roupa branca aqui, que é o corpo biológico. Então o branco, isso aqui é o nosso corpo biológico. Tá? Então esse corpo biológico, ele é uma roupa, ok? Que envolve os outros corpos. Tem corpos mais acima ainda, tá? Tem 7 níveis de corpos. Aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, só 5 coloquei aqui. Tem mais 2 lá para cima. Bom, então é o seguinte. Para nós aqui, para a nossa concepção de mundo, para a nossa realidade, a morte significa destruir a roupa biológica. Ok? Romper a roupa biológica. Então, numa guerra, né? Numa guerra. Por isso, se você ler o Bhagavad Gita, o Krishna vai conversar com Arjuna e falar, olha, Arjuna, ninguém morre, né? Somente os corpos, as roupas são perecíveis, mas na verdade tudo não passa de uma fantasia. Né? Você apenas estragou sua fantasia de carnaval. Né? Certo? No carnaval você veste uma fantasia lá, usa 4 dias, depois está tudo espeloteado, você joga lá fora. Certo? Aquele personagem não existe mais. Né? Você criou. Então, o que é a morte? Então, a morte é apenas a destruição do corpo biológico, que é uma roupa fabricada para você interagir neste plano. Tá ok? Perfeito? Estão discutidos? Aí, ótimo. Aí, perfeito. Bom, então é o seguinte, tá? Aqui no nosso mundo tem sentido eu matar você. Eu mato você, eu elimino você dessa realidade aqui. Eu elimino você desse projeto. Você está entendendo? Na guerra, eu mato você, você não está mais na casa. Você não, então eu posso assumir a sua casa, posso invadir a sua casa e ficar na tua casa. Posso roubar teus bens materiais, você não está mais ali. Né? Agora, não é possível fazer a mesma coisa num sentido assim dos corpos astrais superiores, porque é uma questão, né, até os corpos astrais superiores, esse corpo amarelo, ele também é um corpo biológico. Ele pode ser destruído, ele pode, tá? Mas só que este plano aqui, as regras são outras, as leis são outras. Tá? Não é mais a lei que rege aqui. As leis passam a ser outras. E esses corpos aqui, eles são facilmente consertáveis. É até possível que ele morra, tá? Mas ele é facilmente consertável. Tá? Ele praticamente é um corpo que dura o tempo que a gente precisar que ele dure. Tá ok? E é muito fácil trocar esse corpo também, quando a gente for necessário. Tá ok? As regras são outras no plano espiritual. Então veja bem. Aqui na Terra
tem sentido fazer a guerra e matar o meu inimigo. Mas, quando os espíritos ascensionam, eles vão para este nível, para esse nível aqui, a morte não tem mais sentido. Não tem sentido nenhum mais a morte. Tá? Ninguém vai fazer a guerra no sentido de eliminar o meu inimigo, de matar o meu inimigo. Tá ok? Então, você não tem sucesso em fazer isso. Porque mesmo que quando você começa a ascensionar, você começa a tomar consciência disso aqui, ó, que todos nós somos um. Todos nós somos uma única conexão. Não adianta eu tirar a roupa das pessoas. As pessoas não são as roupas que elas vestem. Como diz aqui na Terra, né? O hábito não faz o monge. Né? Então, eu já falei para vocês, já discutimos, que os espíritos, esses projetos aqui são projetos extremamente organizados por este comando que está aqui, o comando Astar. Então veja bem, todas as almas que estão presas à condição densa, e elas esquecem o que são, esquecem a sua natureza espiritual, e nesse esquecimento elas vão ser envolvidas com uma roupa biológica, que essa roupa biológica tem muitos impulsos, principalmente os impulsos sexuais. Freud já dizia que o impulso sexual é tão poderoso que molda a personalidade do indivíduo. E dá para você descrever, Freud também descobriu isso, que todas as guerras mundiais e de todas as guerras da antiguidade dá para ser descrita como a causa sendo a energia sexual. O motivo inconsciente que leva o indivíduo a um conflito, a uma guerra, a querer ser poderoso, a querer ter dinheiro, grana, tudo por causa de uma frustração sexual, de uma energia que o movimenta, fortalece o seu ego. Ah? Então, é óbvio que quando você sai desta condição, este corpo físico ele não movimenta mais você está aqui no plano amarelo, tá? Então, uma das primeiras causas que levou você ao conflito, levou à guerra, ela deixa de existir. Tá? Você começa a acordar para a sua natureza superior. E você aprende uma coisa muito importante. Você não é daqui. Nenhuma conquista deste mundo tem sentido, deste plano. Conquistar castelos, conquistar dinheiros, conquistar muitas mulheres, tal. Depois você percebe que não tem sentido mais nenhum quando você está aqui. Os valores mudam completamente para o espírito. Tá? Aí, aquele indivíduo, é muito interessante, o indivíduo que foi super seu inimigo aqui, aquele inimigo de ódio, quando vocês dois se encontram aqui, um olha para a cara do outro, aperta a mão do outro e fala: grande e bela batalha que nós vivemos, hein? Por exemplo, um tem honra pela batalha que viveu com o outro. É como aqueles dois guerreiros samurai, né? Que quando em batalha, quando ele se vê vencido, ele cumprimenta seu inimigo, né? E percebe que ele é o derrotado. E com honra, ele aceita a derrota. Mas aqui, quando eles estão aqui, ambos percebem que tudo o que aconteceu aqui não passou de um treinamento para o espírito, de um aprendizado para o espírito. É óbvio que esse mesmo tipo de conflito e guerra que foi vivido aqui, neste projeto, aqui não tem sentido algum ele existir. Aquilo que você chama de bem e mal não existe mais ali. O mal só existe nas sombras, nas trevas. Assim que a luz surge na sua consciência, não há mais motivo para guerra nem para conflito. Não há a mínima necessidade de você matar o seu inimigo. Né? Vamos pensar numa coisa interessante. Vamos pensar. Todos vocês assistiram o filme do Divaldo agora, recentemente, né? E vocês viram um espírito, né, que perseguia ele por 400 anos, né? Um encosto. E a causa desse ódio era o seguinte, né? Ele
ele foi a causa da morte dele lá atrás. O espírito se suicidou. Né? O Divaldo não discute muito a causa do suicídio nessa tal. Não sei se algum livro, alguma outra coisa ele fala, mas dá para suspeitar um pouco, né? Que deve ser alguma coisa passional. Né? Ou seja, ele devia ser apaixonado por uma mulher, ou até casado com uma mulher e tudo mais. Né? De repente, a mulher o trai com, né, esse Divaldo lá, e a depressão dele é tão grande que ele se suicida, vamos assim dizer. Então, no plano astral, né, que ele percebe que não morreu, que não adiantou nada o suicídio, ele só eliminou o corpo biológico, o corpo físico, o ódio continua existindo. Agora, veja bem, mesmo depois de 400 anos ele perseguia, mas ele não conseguia matar. Ele entendia que não adianta matar. Se ele matar, ele vai continuar vivo, como eu. Eu me suicidei e continuo vivo. Então, que tipo de situação esse espírito tinha que levar 400 anos para ficar infernizando a vida do André Luiz daquele ódio? Né? Não tem mais sentido, não há mais guerra, não há mais a morte, mas o ódio continua. Outro tipo de conflito continua no mundo espiritual. Você só não consegue matar o outro, mas o ódio, a raiva, você perturba a vida do cara, perturba a paz do cara. Né? Até o momento que você tem que compreender os seus próprios erros, que o próprio ódio é algo que está surgindo dentro de você, que você tem que transcender tudo isso. Né? Então, se aqui já não dá para fazer isso, os espíritos, mesmo com ódio, não conseguem matar ninguém. Né? Então, vocês vão ter que entender daqui para frente que quem navega nas estrelas, quem está na federação, só são gente do nível azul para cima. Nível branco, nível amarelo, não navega nas estrelas. Eles estão presos a orbes planetários e estão vivendo esta relação, né, de densidade e estão aprendendo sobre o bem e sobre o mal.